Fala pessoal, o Erisson Roger hoje para falar de um tema bem polêmico, jejum intermitente. Muitas pessoas me questionar como que faz o jejum, como que é o protocolo. O meu irmão, Wesley, ele perdeu 27 quilos usando também o jejum intermitente, lógico, com atividades físicas. Não é uma dieta que você começa fazendo, você está sedentário ali, gordo, obeso e já começa fazendo o jejum. Não, você vai fazendo adaptações na sua dieta até chegar num período que você vai fazer o jejum. Tem pessoas que se adaptam muito rápido, tem pessoas que fazem jejum intermitente e nem sabem que fazem. Normalmente eu fazia antes mesmo de saber o que era, porque se você fica assim se alimentar o período da manhã, o café da manhã, e se você almoça à tarde, você já está em jejum aí um bom período. Na verdade, jejum em 8 horas de sono já é jejum, só que o protocolo de jejum que eu vou passar para vocês é bem específico para você entender que a sua saúde vai ser melhorada e o seu sistema hormonal, sistema físico, sistema cognitivo também. Porém, a janela de alimentação que você tem durante o dia, que é o diferencial, porque as pessoas acham que é somente fazer o jejum e depois pode comer de tudo. Bem, vamos lá, praticidade. Muitas pessoas hoje, como eu, têm dificuldade em ficar se alimentando. Antigamente a gente tinha a crença de comer em 3 horas, achava que o corpo calculava o horário para se alimentar, e a gente sabe que isso não existe, isso é um mito, né, que já foi quebrado. O corpo não conta horário para se alimentar, ele sabe calorias que você ingere durante o seu dia, isso que importa para ele, os macro e micronutrientes que você vai ingerir durante o seu dia. Então, para mim, por exemplo, que tem um dia a dia muito corrido, uma rotina muito pesada, eu, há 2 anos e meio, mais ou menos atrás, comecei esse protocolo de dieta fazendo 16/8. Nós temos 16 horas de jejum para 8 horas se alimentando. 16 horas de jejum é muito? Para alguns sim, mas para mim já é mais do que normal. 8 horas da noite eu encerro a refeição, última refeição, ou 10 horas da noite, vou explicar. 8 horas, se eu encerrar, eu posso me alimentar às 14 horas, a meio-dia, do dia posterior. Se eu tenho a última refeição 10 horas da noite, a outra refeição minha, a próxima refeição, será somente às 2 horas da tarde do dia seguinte. Ou seja, eu pulo o café da manhã, treino em jejum, que eu não vou entrar muito a fundo nessa parte de treinar em jejum, se pode, se não pode. Isso, cada organismo é um organismo, tanto a dieta, tanto o jejum intermitente, tanto o treino em jejum, isso são especificidades do seu corpo, você vai se analisar, você vai se descobrir. Por isso, procure ajuda profissional sim, médico sim, nutricionista sim, porque é importante o médico, nutricionista, estar a par do que você está fazendo. Mas eu me acostumei muito bem, me adaptei muito bem, fazer levantamento terra, fazer LPO em jejum. É uma adaptação minha, meu organismo reage bem. Então treino em jejum, depois às 14 horas eu me alimento com comida de verdade. Porque essa janela de alimentação que você tem não quer dizer que você vai comer qualquer coisa. Eu vou contar a minha dieta para você e eu vou dar alguns passos que você pode utilizar também na sua dieta, na sua vida, porque lembre-se sempre que seu alimento seja o seu remédio seja o seu alimento. O meu irmão, quando ele entendeu isso, com 16 anos, perdendo 27 quilos, sua autoestima melhorou, sua qualidade de vida melhorou, ele se tornou uma pessoa melhor em todos os aspectos da vida. Por quê? Mente e corpo é tudo uma coisa só. Se você tem um corpo, uma saúde estável, se você tem qualidade de vida, todas as outras áreas da roda da vida, elas são influenciadas de forma positiva. Então, saiba se alimentar com comida de verdade. O que é comida de verdade, Erisson? Prefira alimentos frescos, prefira verduras, legumes do que industrializados. Evita isso, tira da sua vida. Mas precisa tirar de uma vez só? Não, vai tirando aos poucos. O meu irmão tinha o hábito de tomar muita Coca-Cola. Ele foi diminuindo até parar, até chegar no 0, não toma mais. Se ele toma Coca Zero, que eu também não aconselho muito por causa do adoçante que é usado nele, mas pelo menos ele eliminou boa parte do que ele usava em Coca-Cola durante o seu dia e outros refrigerantes. Bem, elimina os industrializados, isso é um primeiro passo. Segundo passo, o que me alimentar então? Prefira carboidratos integrais, leguminosos, prefira tubérculos, batata doce, mandioquinha. Esqueça um pouco o arroz e o feijão, não que ele não seja bom, você pode se alimentar com arroz e feijão, mas tente procurar outras alternativas de alimentação. Eu tenho um dia, como eu falei, muito corrido, então o que eu faço muito? Eu utilizo muito, não é propaganda isso aqui, você não precisa comprar, eu não quero te convencer que você tem que usar suplementação alimentar, mas eu utilizo em minha dieta o Whey Protein. A primeira refeição minha do dia é o Whey Protein com pasta de amendoim, normalmente com cacau, um pouco adocicada, porque eu gosto de sentir o sabor doce. Então,
Isso me ajuda bastante a equilibrar depois durante o dia para que eu não desvie o foco da dieta. Então minha primeira refeição é 2 scoops de whey protein, 40 gramas de proteína mais ou menos, com 2 colheres de sopa de pasta de amendoim, que dá em média 15 gramas de gordura. Gordura, você tem que pôr na sua cabeça que gordura é bom. Gordura não é bom no seu corpo, estocado, aquilo que está somente atrapalhando e deixando você feio. Não é essa gordura que eu estou falando, é a gordura que você se alimenta. Nozes, castanhas, azeite, óleo de coco, gema do ovo e outras milhares que tem por aí, mas a que eu mais utilizo são essas. Abacate também é uma ótima gordura, eu utilizo de vez em quando, mas o que eu mais utilizo é amendoim, óleo de coco, azeite, isso aí, são os que eu mais utilizo. Se você quiser usar outras, mas utilize gordura, tá? Isso é uma gordurofobia que nós temos na nossa cultura, que é muito mais pendente para o lado do carboidrato, arroz, feijão, farinhas, pão, polvilho e tudo mais, mas esquecem do essencial para o nosso corpo, que é a gordura, que vai controlar níveis hormonais. O seu corpo ele tem 2 fontes energéticas, ou o carboidrato ou os lipídios, ou as gorduras. Se você se alimenta mais de gordura, você vai fazer com que a gordura se torne sua fonte principal de energia. Resumidamente, uma forma bem simples de explicar aqui para ver se você entende, porque não é meu objetivo aqui passar informações técnicas. Se você tem bastante gordura no seu corpo e você se alimenta de gordura, não quer dizer que você vai estocar gordura, a não ser que você a ingira em excesso. Lembra que o seu corpo somente calcula calorias? Eu vou te passar uma tabela, cobra eu, né? Você pode colocar o seu e-mail aqui abaixo dos comentários, ou diante do que você está assistindo, manda inbox para mim, vou deixar meus contatos abaixo. Vou te mandar uma planilha de como você faz o cálculo de TMB, taxa metabólica basal, que é as calorias que você gasta em repouso, mais as calorias que você gasta se você está fazendo um exercício físico. E dentro desse número, você vai estipular quantas calorias você vai se alimentar durante o dia. E dentro dessas calorias, por exemplo, eu estou me alimentando de 2.500 calorias para ganho de massa muscular hoje. Então, eu tenho um gasto calórico normal de 2.000 calorias, eu coloquei 500 calorias a mais para que haja uma hipertrofia, um ganho de massa muscular. Se eu tenho 2.000 de gasto calórico e quisesse perder peso, o que eu faria? Colocaria 300 a 500 calorias a menos, ou seja, ingeriria 1.700 a 1.500 calorias por dia. Como que eu faço a divisão dessas calorias nesse período de 8 horas que eu me alimento após o jejum? Coloco esses alimentos que eu falei para você, divididos entre pasta de amendoim e proteína, segunda refeição, carne ou frango ou ovo, 3 tipos de proteína que você pode substituir uma pela outra, mais ou menos 30 gramas de proteína, que é equivalente aí ou a 5 ovos, ou a 10 ovos, desculpa, ou a 150 gramas de frango, 150 gramas de carne. Evite ficar num alimento só, senão você vai enjoar, tá? E com bastante verdura e alguns legumes. Coloco sim alguns dias batata doce, mandioquinha, algum carboidrato, mas a maioria das vezes eu me adaptei a não ingerir carboidrato durante o dia. À noite você vai entender. Essa dieta que eu faço, ela é uma mistura do jejum intermitente, que não é uma dieta, é um protocolo, com paleolítica, que é comer comida de verdade, alimento de verdade, excluir industrializados, e terceiro, flexível. Por que flexível? Lembra que o seu corpo calcula calorias. Então, independente se você come um bombom ou uma batata doce 50 gramas, que é as mesmas calorias, você está se alimentando com a mesma quantidade de calorias. A diferença é nutrientes. Como que o seu corpo vai usar esse alimento. Então é muito mais inteligente a batata do que o bombom. Mas nada impede de você colocar alguma coisa que você goste durante o seu dia, para que não fique chata a sua dieta e você não desista. Então a minha terceira refeição à noite, eu dou uma aliviada. Eu posso comer tapioca com ovo, crepioca que eu faço, junto com um recheio, uma colher de requeijão. Eu não gosto de utilizar leite na dieta quando eu estou em perca de peso, em cutting, mas quando eu estou em ganho de massa muscular eu utilizo, até mesmo porque eu preciso comer bastante calorias, e para aumentar esse aporte de calorias eu coloco bastante pasta de amendoim, coloco algum derivado do leite. Não utilizo o leite puro, né, por questões de eu gravar outro vídeo depois explicando o porquê disso, mas basicamente o leite da vaca foi feito para o bezerro e não para nós seres humanos. Se você for pesquisar na internet tem bastante informação sobre isso. Pesquisa aí Dr. Baracate, Dr. Lair Ribeiro, o William, tem outros médicos aí que falam muito bem
explicado, o leite da vaca não é bom para nós, e sim o leite materno, obviamente. Nós nos alimentamos até os 2 anos, 3 anos aí, que é o ideal. Bem, então o que minha dieta constitui? 3 refeições divididas nesses horários de 14 horas, porque eu paro de alimentar às 10 horas da noite do outro dia, depois às 4h30 mais ou menos, e normalmente somente depois eu me alimento às 10 da noite, ou durante esse período das 14h30 até as 10 eu me alimento. Não é sempre que eu fico sem se alimentar, só me alimento com 3 refeições. Às vezes eu coloco 4 no meu dia, mas o importante são as calorias que eu vou ingerir. Como que eu faço esse cálculo de calorias? Hoje eu tenho muito aqui, então eu sei quanto que tem de calorias um ovo, por exemplo, um frango, 150 gramas de frango e 100 gramas de arroz, enfim. Mas tem um aplicativo que ajuda muito, que é o MyFitnessPal, que vai passar na sua tela agora, que também ajuda você a ter controle sobre o que você está ingerindo no seu dia. Então facilita demais. Esse é um protocolo que eu passei para vocês do que eu faço, o 16/8, mas tem o de 24 horas que você se alimenta num dia, se alimenta somente no outro, no mesmo horário. Por exemplo, me alimentei hoje às 15 horas da tarde, eu me alimento somente amanhã às 15 horas. Você pode fazer de 1 a 2 vezes por semana esse tipo de jejum. Lembrando sempre, procure médico, procure orientação profissional antes de fazer qualquer tipo de dieta. E mulheres, tomem mais cuidado ainda, porque tem alguns estudos que falam que nas mulheres podem ocorrer alguns colaterais. Pessoas que estão com diabetes, crianças, gestantes, evitem ao máximo fazer sem orientação médica, tá? Depois tem o protocolo que a gente chama de 5x2. Você 2 vezes na semana, 2 dias na semana, ingere de 500 a 600 calorias somente. É muito pouco alimento. É basicamente um jejum durante o dia. Bom, benefícios para a nossa saúde. Tá ficando bem longo já o vídeo. Reduz depressão, tá? Eu sou prova viva do que esse negócio funciona. Jejum é incrível, incrível. Mas eu vou citar aqui o que eu fiz, um estudo. Benefícios: reduz depressão, aumenta a concentração, diminui a ansiedade, acelera o metabolismo, ajuda a regular a pressão, propicia melhora hormonal, facilita o preparo da comida, muito mais fácil, como eu falei, são 3 refeições em vez de 6 que eu fazia antes, menos fome, mais saciedade, aumenta os níveis hormonais, no hormônio de crescimento, reparação celular, ou seja, um anti-envelhecimento, reduz a resistência à insulina, reduz inflamações que você tem no corpo, previne certos tipos de câncer, reduz colesterol ruim e pode prevenir mal de Alzheimer, tá? Bem, esses são alguns dos benefícios, entre outros, que eu experimento hoje na minha vida praticando esse tipo de protocolo de dieta. Não é sempre que eu faço jejum, tá? Eu faço normalmente 2 a 3 vezes na semana, ou quando eu sinto muita fome eu quebro. Então, independente, como eu falei, não é uma coisa para você fazer todos os dias, vai se adaptando. Tem pessoas que se adaptam, como meu irmão, perdeu esses 27 quilos tranquilamente, não sentia fome no horário da manhã que ele estava na escola, em vez de comer porcaria, ele pulava essa refeição e comia tarde na casa já com uma refeição mais comida de verdade, vamos dizer assim. Quais as contraindicações? Já falei, gestantes, crianças, diabéticos e tudo mais. Não deixe de fazer consulta médica, como eu falei já também. Saiba o que beber. Você pode beber, né? Porque durante o jejum, não é jejum de bebida, é somente de alimento. Então, quais as bebidas que você pode ingerir? Café, chá e água, sem açúcar. Se for usar adoçante, de preferência eritritol, primeiro, o meu preferido, e stevia. São adoçantes naturais, que em um próximo vídeo também eu posso explicar, para não ficar muito longo esse vídeo. Na suplementação, o que você pode utilizar? BCA, pequenas doses. Se tiver malto nele, não pode utilizar. Se tiver calorias nele, não pode utilizar, que já sai do jejum, já quebra o jejum. Então, aminoácidos, BCA, calorias, muita caloria. Creatina, polivitamínicos, e você pode utilizar a vitamina C, no caso, no polivitamínico tem, mas eu utilizo só a vitamina C, 1 grama, e termogênicos, né, de preferência naturais, que tem canela, gengibre, pimenta e cromo, tá? Treinar ou não treinar em jejum, eu falei que eu treino e já coloquei bem claro isso, que é o meu organismo reagiu super bem, tem pessoas que passam mal, então procure experimentar o seu corpo, tá? É isso, quem indica, Dr. Jair Ribeiro, Baracate e outros médicos, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, manda abaixo.